Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade à leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo vamos ter a Solitar tentando libertar o Mact e a Frieren tentando processar todas as informações que ela conseguiu da Edel. E para saber como que foi isso e a tempestade que se aproxima, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tenho uma série de vídeos no qual eu conto toda a história do mangá de Sousou no Frieren. Então se você quiser ver esses vídeos do primeiro, vai ter um link aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, que é só você clicar que vai te direcionar para o primeiro vídeo. E eu comecei esses vídeos logo após o término da primeira temporada. Então a primeira temporada acabou, eu continuei a partir de lá no mangá. Beleza? Mas dito isso, bora para o vídeo. E já que faz um tempo que eu não gravo esses vídeos, eu vou relembrar um pouquinho do que aconteceu no episódio passado. No episódio passado, a Frieren acabou de coletar todas as memórias do Denken, né, que a Edel tinha passado as memórias para o Denken sobre a vida do Mact. E a Frieren pegou essas memórias dele também e começou a analisar elas. E aí foi aquela saga toda que mostrou toda a vida do Mact, praticamente. Né? E também a Fern tinha acabado de sentir uma presença muito forte perto da barreira que protege Eldorado, no caso que impede que o Mact saia de Vice ou de Eldorado, certo? E aí então começa o atual episódio. No atual capítulo, a Frieren continua ainda naquele estado catatônico, porque a cabeça dela é como se fosse um computador. Já que ela está processando aquele monte de memórias do Mact, ela fica sem conseguir funcionar, igual um computador quando tem muita coisa consumindo a memória RAM dele. É mais ou menos a mesma coisa. E nesse momento também, logo depois que a Fern falou sobre aquela mana poderosa perto da barreira, o Denken questiona ela e fala assim: olha, então você sentiu uma mana extremamente poderosa perto daquela barreira, né? E a Fern fala: sim, só que foi por um segundo. Foi muito rápido, eu senti a mana como fosse um piscar e logo depois essa mana desapareceu. Então eu acredito que pode ser um erro. Eu posso ter pensado que senti isso, mas não senti nada. E o Denken ainda explica: olha, isso é possível, porque já que aquela área tem tantas maldições, tantas magias, é possível gerar esse tipo de confusão. Porque, pô, o Eldorado tá se expandindo. Então o Dialgose tá lá. Além disso, tem aquela barreira, que é uma magia, né? Uma magia muito complexa, por sinal. E todas essas coisas atrapalham a percepção do mago. Então o Denken falou: olha, pode ser realmente um problema na sua percepção por causa do tanto de magia que tem no ambiente. Só que o Denken também fala o seguinte: mas eu já sou velho o suficiente para não cair no erro de me superestimar. Tipo, ele tava querendo dizer o seguinte: eu não vou ficar falando que só porque eu não senti, que não tem ninguém. Então ele fala: olha, de qualquer forma, nós temos que ficar muito atentos. Porque se é alguém e tá lá mesmo, se tem alguém lá, essa pessoa é muito inteligente e é um adversário muito perigoso. E a Fern fala: ué, mas por que você acha isso? Aí ele: porque essa pessoa sabia da Frieren. E ele esperou o momento que a Frieren estava debilitada, que a sensação de mana dela caiu, para poder fazer isso. Porque essa pessoa sabia que a Frieren era a pessoa mais qualificada para identificar ela. Ou seja, se tem alguém que fez isso, essa pessoa é realmente muito boa. E a Frieren tava ainda lá meio catatônica, mas ela fala: e de fato, se foi uma pessoa que fez isso, se essa sensação da Fern é a de uma pessoa, de algum mago ou um demônio poderoso, ele é muito bom. Não só por ter pego ela no momento de vulnerabilidade, mas pela estratégia de se posicionar muito perto da barreira, né, de liberar a mana dela muito perto da barreira. E a Frieren mesmo falou que a partir de agora, nem se ela tivesse totalmente bem, ela conseguiria identificar mais esse ser, que provavelmente oculta a mana muito bem. Então ficou nessa situação, tipo, eles não sabiam se tinha alguém lá ou não, mas como o Denken falou, não tinha outra escolha. O que eles tinham que fazer agora era ficar investigando, ficar de olho e fazer patrulhas naquele lugar perto da barreira para tentar ver se encontrava alguém. E é engraçado que nesse momento o Stark começa a ficar incomodado com a Frieren toda catatônica lá deitada no colo da Fern. E ele pergunta de novo, né, uma coisa que ele já tinha perguntado: aqui, ô Frieren, quanto tempo você vai ficar aí processando essas memórias, ficar nesse estado deplorável aí? E a Frieren fala: olha,
aproximadamente uns 2 meses. E aí ele, pô, você tá falando sério, cara? Não é possível. E aí o Denken falou, olha, eu repito. Ele falou isso, eu repito. Isso é notável. Se fosse eu que estivesse fazendo o que a Frieren tá fazendo, eu demoraria 3 anos pra fazer isso. Então ela já processa muito rápido. Mas o Stark não ficou muito conformado, mas fazer o quê? Eles têm que esperar, né? E a Ferne até fala que atrasar coisas faz parte da jornada com a Frieren. Ela não tem muita noção de tempo, então ela atrasa tudo mesmo. E então o mangá corta e mostra a Solitar, aquela demônio fofinha que sabe tudo sobre os humanos, em frente à barreira, né, de Eldorado, e vendo o Markt do outro lado da barreira. Então sim, né, como já foi confirmado no capítulo passado, era a Solitar que estava lá. E as coisas que o Denken falou e que a Frieren falou, mostra que a Solitar não é pouca coisa. Mas ela se aproxima da barreira, olha para o Markt e fala assim: quanto tempo, Markt? Embora eu acho que você não consegue me ouvir aí do outro lado da barreira. Mas eu preciso dizer que a Frieren já começou a analisar as suas memórias. Não que você deva se importar, mas a Frieren é uma maga brilhante entre os humanos. E dentre os humanos, existem pouquíssimas pessoas que podem te matar. E certamente a Frieren é uma delas. E eu estou aqui porque eu quero muito testemunhar como essa história, que começou há 1 século atrás, na sua busca de coexistir com os humanos, vai terminar. E eu também quero ver o trágico fim que eventualmente chegará. Não que eu consiga imaginar você perdendo, mas eu já sou sábio o suficiente para não subestimar a humanidade. E nesse momento, a Solitar se aproxima da barreira e meio que faz um teste com a barreira. Ela coloca a mão, ela toca nessa barreira, que rapidamente reage, porque ela é um demônio e a barreira reage, forma tipo uma luz, uma pequena explosão, o que afasta um pouco a Solitar. Então a Solitar diz: olha, agora eu entendo o porquê você, que é um mago tão habilidoso, Markt, não conseguiu quebrar essa barreira. Essa barreira é uma obra-prima, é uma amálgama, ou seja, uma junção, uma fusão de todo o conhecimento humano. Então, basicamente, para formar essa barreira, os humanos precisaram pegar conhecimento sobre magias de várias tradições diferentes, de vários países diferentes, porque em Sousou no Frieren, cada grupo de mago, cada país tem sua própria escola de magia. É como se a magia fosse uma religião, onde toda religião tem um deus, ou quase toda, mas elas têm formas diferentes, cultos diferentes. A magia é mais ou menos a mesma coisa. Ela se diferencia de acordo com o mago que pesquisa, de acordo com a necessidade de cada país. Então, a Solitar fala que isso é uma obra-prima dos seres humanos, que é uma barreira feita com a fusão do conhecimento de praticamente toda a humanidade, para fazer uma única barreira. E ela falou o seguinte: para um demônio é impossível quebrar essa barreira. Aliás, para quase qualquer demônio, porque aqueles demônios que conhecem a magia humana tão bem ou até melhor do que os humanos, esses podem quebrar a barreira, que é o caso dela. Ela estava se referindo a ela mesma, porque vocês vão lembrar que ela há séculos estuda a magia humana, o comportamento humano, então ela é mestre nisso. Então a Solitar se aproxima de novo da barreira e ela faz um teste diferente. É como se ela usasse uma magia, quase um círculo lá, para tentar entender um pouco melhor o que era essa barreira. E quando ela faz isso, a barreira não rejeita mais ela e ela fala o seguinte: olha, quebrar uma barreira dessa não vai ser fácil. Então eu vou precisar de mais ou menos uns 2 meses para estudar essa barreira e tentar quebrá-la. Que é mais ou menos os 2 meses que a Frieren também vai ficar processando toda aquela informação. Então você já vê que a tempestade está se formando nesse momento. E depois disso, o mangá dá um time skip, no caso, o tempo avança, e só mostra os cortes do que cada um estava fazendo nesse tempo. A Frieren continua catatônica, processando aquilo tudo, enquanto a Ferne e o Denken ficavam frequentemente sobrevoando os arredores para tentar identificar se tinha alguém perto da barreira. E o Stark estava lá treinando na dele, e uma coisa engraçada é que, repara, toda vez que dá um time skip, o Stark tá treinando. E sempre ele tá fazendo flexão. Ele nunca tá fazendo abdominal, agachamento, nada. Ele tá sempre fazendo flexão. Nem pegando um peso assim, tipo bíceps, não. É sempre flexão. É muito engraçado, porque tem sempre ele. Todo time skip tem o Stark fazendo flexão. Sempre. Acho que é tipo os rolês do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Sempre vai ter
o Stark fazendo flexão. E aí também mostra que a Frieren começou a se recuperar um pouco. Ela, na parte final, ela já estava falando um pouco melhor. Tanto que ela, com uma expressão já um pouco melhor, fala o seguinte: falta muito pouco tempo para eu conseguir decifrar tudo que o Macht tem de experiências e até algumas coisas sobre o Djelgozi, que é aquela magia tão poderosa dele. E passado esses 2 meses, é mostrado de novo a Solitar na frente da barreira. E ela se aproxima da barreira e começa a falar que ela mesma vai sentir pena de quebrar a barreira, que ela é tão bem trabalhada, ela é tão interessante, é tão magnífica, que é uma pena destruir algo assim. E ela também fala que essa barreira ela uniu pelo menos 4 tipos de magia, de conhecimentos completamente distintos, e cada um deles já é uma mistura, porque ela fala, olha, essa barreira tinha um domo de um lugar que era muito resistente, tinha uma outra barreira, outra teoria de barreiras mágicas, tinha todos os elementos daquela barreira que protege a escola de magia, a associação de magia, que é considerado a joia da humanidade, e também tem um outro selo, uma habilidade de selo, que era feito para selar demônios, que um grupo lá usava para selar demônios, e é por isso provavelmente que essa barreira permite que humanos entrem e saiam, mas não permite que os demônios entram ou saiam, entendeu? Então assim, foi um conjunto enorme de coisas que precisaram ser feitas para formar aquela barreira. Mas a Solitar disse que finalmente acabou de examinar tudo e que agora ela é capaz de quebrar a barreira. Dito e feito, ela chegou, encostou na barreira e na hora a barreira reagiu, mas começou a quebrar e começou a ser destruída. E então o mangá já corta e mostra o Stark, o Denken e a Ferne. E o Stark pergunta pra Ferne o seguinte: e aí, cara, quanto tempo que falta pra Frieren voltar ao normal? Vai demorar muito ainda? E a Ferne fala, olha, falta pouco. Questão de 1, no máximo 2 dias. E quando a Ferne fala isso, eles sentem uma coisa, tipo como se fosse uma onda de impacto, de mana. Eles sentem algo estranho. E na hora que eles sentem aquilo, a Ferne fica tensa. Ela fala, Denken. E o Denken, eu sei. E aí mostra toda a barreira quebrando, se desfazendo. E agora o Macht está solto. Macht e Solitar juntos, soltos. Olha que beleza, olha que problema. E a Frieren ainda processando, ela não tá 100%. Ela talvez já consiga andar, fazer alguma coisa, mas ela tá longe de estar 100%. Então a tempestade se formou. E a continuação disso fica para o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo vai ter mais sobre a Solitar. Ela vai explicar um pouco mais o quão perigosa ela é. E também vai mostrar ela em ação. Como que a Solitar luta? Você já consegue imaginar? Você que não conhece o mangá, tem ideia de como aquela criaturinha fofa luta? Ela vai começar a lutar no episódio que vem e vai ser muito interessante. Beleza? Gente, esse vídeo tá um pouquinho mais curto do que os vídeos de Frieren, mas é porque nós estamos voltando e vocês sabem disso, né? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto mesmo. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se estão esperando pelo próximo, deixa um like aqui porque ajuda demais, se inscreve no canal para não perder outros vídeos, clica no sininho ali, naquele das notificações, porque nem o Oswaldo recebe nossos vídeos, vocês também podem não receber se não clicarem no sininho, beleza? Então, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo.